Improvisação é uma linguagem que você precisa aprender. Você precisa aprender a falar essa língua. E vamos supor que você fosse aprender a falar alemão hoje. O que seria a primeira coisa que você imagina que você precisaria aprender? A como discursar sobre filosofia? Não. É demais para quem está começando numa língua. Não é? Você precisa aprender coisas, você precisa aprender as suas primeiras palavras. E essas primeiras palavras, você concorda que o cara que vai falar sobre um assunto sobre filosofia, não é todo mundo que usa aqueles termos, não é todo mundo que usa, só pessoas daquele grupo daquela área que vão dominar aqueles assuntos. Mas tem certas estruturas que são comuns a todas as pessoas que falam aquela língua. E essas estruturas você precisa saber. Então, primeira coisa, você precisa saber falar a língua da música. Isso vai te ajudar, inclusive, a desenvolver a sua maneira de tocar. Então, tem certas maneiras de combinar as escalas, os arpejos e as notas cromáticas que são muito comuns. Essas maneiras eu chamo de matrizes. E o que é uma matriz? Uma matriz é uma maneira de você tocar, de você combinar a escala, arpejo e nota cromática, tudo junto. Pode ser só escala, pode ser só arpejo, pode ser arpejo com escala, pode ser arpejo com notas cromáticas, em suma, N maneiras de combinar. Só que tem certas maneiras de tocar, certas frases, vamos dizer assim, que são muito comuns. E essas frases eu chamo de matrizes. E essas matrizes que são muito comuns, você precisa saber. Elas são como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, coisas que é impossível falar uma língua se você não souber isso. É a primeira coisa que você tem que aprender, entende? Você precisa aprender essas coisas. E essas matrizes, elas inclusive elas começam a moldar a sua mão para andar dentro das escalas. Porque é a maneira como combina as escalas, como você combina as escalas. Por exemplo, se eu faço isso aqui, eu estou dentro desse acorde aqui, acorde meio diminuto, tá? Eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é uma maneira de andar dentro da escala desse acorde, porque a escala desse acorde, se a gente for pensar na teoria, ela é uma escala chamada Dório e minha boca quer falar outra coisa. Peraí, Lócreo de manhã, a boca quer falar outra coisa. Lócreo com nona maior é a escala desse acorde. E essa escala começa aqui, só que eu vou pegar ela para cá. Em outro shape, para passar por aquela frase ali. Então, para esse acorde, você tem esse shape aqui, Isso aqui é uma escala Lócreo com nona maior. Você vê como que ela encaixa perfeitamente nesse acorde, né? Ela encaixa muito bem nesse acorde. E aí, o que acontece? O problema é que se você só toca a escala assim, ou não sabe direito como combinar, você não consegue criar nada interessante. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que aprender as matrizes, que é como andar dentro das escalas. Por exemplo, isso aqui é uma maneira. E aí, não significa que toda vez agora que tiver esse acorde, você vai fazer. Senão, você está, Aí você está me copiando agora, E está ficando repetitivo. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar essa ideia
e você vai começar a criar por cima dela. É uma maneira de andar. Inclusive, quando você tira isso, você começa a entender certos padrões. Por exemplo, ó, eu vou recortar só esse pedacinho aqui, ó. Essa nota e essa nota. Bom, vamos lá. Essa última nota é uma nota do acorde. E ele faz assim, ó. Se a gente colocar tudo numa corda só, fica assim. Ó, isso aqui é uma maneira de tocar, é um padrão, é uma matriz. Isso aqui tem um nome que é o seguinte. O nome que é formal disso aqui é apogiatura dupla. Aí você vai ter que aprender um monte de coisa. Chama de matriz agora. Que é o que? Eu tenho uma nota do acorde e eu toco as notas vizinhas dela para chegar numa nota do acorde. E eu posso, peraí, se eu posso fazer isso aqui, então eu posso fazer isso em outros lugares, dentro da escala. Posso, ó. Olha, eu fiz uma duplamente aqui, ó. Eu toquei para chegar nessa e depois essa emendou nessa, ó. Então, isso aqui já só de tocar dessa maneira já começa a ficar diferente a maneira como você anda dentro da escala, ó. Ó. Olha como ficou interessante. Eu estou usando um elementozinho, que é esse aqui, cercando uma nota do acorde para tocar. Isso aqui faz você, depois de um tempo que você se acostuma com isso, você está tocando, você está visualizando o acorde, você está andando dentro, você está cercando as notas do acorde e depois de um tempo você não está nem pensando em escala. Você não está mais pensando agora a partir desse shape, você não está mais pensando nada disso. A maneira como você pensa, como você executa a improvisação é totalmente diferente. Ela passa a ser totalmente diferente. Por quê? Porque você focou a sua atenção na maneira como as pessoas tocam a improvisação, como as pessoas improvisam, como as pessoas tocam o solo delas, que é utilizando esses padrões. E isso está tão internalizado na mão de quem improvisa que ele nem se dá conta mais. Ele sai tocando e a mão acaba fazendo. Esse padrão que eu te mostrei aqui agora, aqui eu fiz uma frase gigante, mas, por exemplo, só isso, que é uma nota do acorde, ou essa outra nota que é nota do acorde também você faz. Se você treinar a fazer isso no seu instrumento, vai começar a acontecer uma coisa fantástica. Vai acontecer uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a sua mente vai começar a destacar esse tipo de elemento musical, esse tipo de elemento melódico, e quando você começar a ouvir outras pessoas tocando, improvisando, você vai ouvir isso. E aí você vai... E às vezes até em solo que você já ouviu várias vezes. Sabe aquele solo que você gosta, aquele improviso que você gosta? Daquele cara que você gosta? Então, você vai ouvir esse solo e vai perceber que ele está fazendo isso. Entende? E às vezes você vai perceber que ele está fazendo isso o tempo todo. Isso é que é mais interessante. E ó, quem gosta de tirar solos, quem tem o hábito de tirar os solos, encontra isso. Ele acaba encontrando as matrizes. E quem são as pessoas que tiram os solos? Que treinam isso? Todo mundo que improvisa. Eu já conversei com muito músico bom, assim, que improvisa bem, e todos eles falam que já tiraram solos. É raro um músico um cara que improvisa muito bem, que nunca tirou um solo.
que nunca parou para analisar como um outro cara que toca melhor do que ele faz, tá? Isso leva eles a improvisar de uma forma natural, sem pensar em escala, tá? Que é isso aqui que eu tô te mostrando. Então, se você sente que você sempre foi um decorador de shapes, de escalas, e isso te impede de criar solos, é por causa disso, porque o shape você vai ter que pensar nele todo aqui, ó, e aí você vai ter que acessar ele, você vai acostumar a acessar ele sempre do início da sexta corda. E isso, na hora que trocar de acorde, vai te travar, porque você tem que saber como engatar no outro acorde, independente do lugar que você estiver. Se você estiver aqui, ou se você estiver aqui embaixo, ou se você estiver nas cordas mais agudas, em suma. Independente do lugar onde você está, você tem que saber encaixar esses... sair de uma escala e entrar na outra. E como é que você faz isso de uma forma bonita? Aprendendo esses padrões. Então, a frustração de já tocar há muito tempo, tocar há anos até, e ainda não conseguir, é porque você nunca fez esse tipo de exercício. Se você nunca fez esse tipo de exercício, a sua mão não sabe fazer, entende?